responsável, permaneça em pé com elas. Pai querido, a gente te adora aqui nesse lugar, a gente entrega a nossa vida, tudo que somos, Pai, é por você e para você que a gente se reúne. Fale o nosso coração, Pai, caminhe no nosso meio, que a gente sinta a sua presença, o seu amor aqui nesse lugar, Pai. E, igualmente, que você fale o coração de cada criança que vai estar na classe delas agora. Use cada voluntário, cada professor, os pais, a gente, que em tudo elas possam ver o Jesus verdadeiro, Pai, o amor verdadeiro, por mais falhas que nós sejamos, Pai, mas que elas são referência viva na gente também, Pai. Que elas aprendam a te amar mais que a própria vida delas, que elas tenham prazer na Tua palavra, prazer em conversar com você, que elas aprendam mais da Tua história, Pai, mais das maravilhas que você já fez, que você tem feito, e a gente crê que você ainda vai fazer, Pai. Esse é o nosso desejo, fale nosso coração, prepare a gente para a Tua palavra de logo mais, que a gente aprenda mais e mais de você, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Inspirado pela exposição da Palavra de Deus do pastor Daniel, Daniel tocou nos assuntos do Antigo Testamento. Lembrei de passagens do Antigo Testamento que me abençoaram muito. Aí a sua pregação me trouxe isso à memória.
E é uma passagem muito curiosa, muito preciosa do Antigo Testamento que eu quero meditar essa noite com vocês. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia na versão NAA, lá em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler os primeiros 7 versículos. Como o pastor Daniel falou, o Antigo Testamento tem muita história interessante. Você que está em casa participando do culto, na sua residência, seja igualmente visitado pelo Senhor. Amém. Mas para algumas pessoas o Senhor tem esperado que você saia. Você tem condição de estar aqui presente. Saia do seu lugar de conforto, saia da sua zona de conforto, vem estar com a gente aqui presencialmente. Deixa essa preguiça de lado, vem para cá. É totalmente diferente quando você está presente aqui. Então, a gente sabe que tem pessoas que de fato não têm condição de se deslocar. De repente você está até em outro continente. Mas você especificamente que sabe para quem esse recado está chegando, você pode vir aqui, você pode estar aqui. Você pode estar abençoando seus filhos aqui, estando aqui presente. Então deixe essa preguiça maligna de lado e esteja presente aqui de forma presencial com seus irmãos. O reino de Deus é um reino de amigos, você vai passar a eternidade com a gente. Então começa a treinar agora, sai da sua casa, deixa essa preguiça boba de lado e vem para cá. Você sabe para quem esse recado está indo, né? Antes da gente ler o texto sagrado, veja se a pessoa que está à sua volta, se você a conhece, dê uma boa noite, se apresente. Diga algo abençoador. Eu estou especialmente alegre nessa noite, meu professor de stand-up está aqui, Gustavo, Sônia. Eu não sou um aluno aplicado não, mas o professor é aplicado. Orem pelo professor, para que Deus dê graça dele para comigo. Estou muito feliz dele estar aqui. Então, você abriu 2 Reis, capítulo 6. Antes da leitura, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, como é bom, como é precioso. A gente não consegue dimensionar, Senhor, a bênção, esse privilégio da gente poder estar na Tua presença, nesse local, na presença de gente que a gente ama, que ama a gente. Obrigado por termos tido essa oportunidade de cantarmos louvores ao Teu nome. E agora, de fato, a nossa oração, que o Senhor nos toque, que o céu se abra e o Senhor toque cada um aqui nessa noite. O Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos. Não estamos aqui para ouvir uma palestra, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então, por favor, tenha misericórdia da Tua igreja, usa a Tua palavra, que Teu Espírito toque de fato na gente, que saímos daqui curados, tratados pelo Senhor, renovados pelo Senhor, encantados ainda mais pelo Senhor. Essa é a nossa oração, na verdade é o nosso clamor. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com os teus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Até aqui, você pode dizer amém? O que era aquilo? Para que servia tanta vareta, né? E, enfim, a pessoa não era nem um amigo, era um conhecido. Ele deve ter ficado constrangido e deixou a barraca. Era um universo totalmente novo para mim. Durante o acampamento peguei chuva dentro e fora da barraca. A água fazia parte de tudo ali dentro da barraca. Era um negócio aquático, maravilhoso. E depois que terminou aquele tempo de acampamento, graças a Deus terminou, eu desmontei tudo, levei para casa, fui criado naquela coisa, cara, se não é teu, você tem que ter um cuidado dobrado. Então eu sabia que eu tinha que passar água doce em todo aquele equipamento, tinha que deixar tudo exposto ao sol, mas é o famoso: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Eu sei que, irmãos, quando eu finalmente
fui abrir a tal da barraca, tudo parecia um dálmata, o mofo do inimigo pegou naquela parada que antes era algo mais caneve e depois estava tudo cheio de manchas. Terrível, terrível. E aí arrumei um problema que não existia, é óbvio, fui reparar o problema para devolver o equipamento para a pessoa no melhor estado possível, que algumas manchas devem estar lá até hoje. E arrumei um problema que não existia. Muito semelhante ao que aconteceu com esse homem aqui do texto que a gente acabou de ler. Eu quase perdi algo que não era meu, arrumei uma dívida que não existia, o dinheiro que eu gastei poderia ter comprado uma barraca nova para mim, né, ter feito o que eu quisesse com uma barraca, mas enfim. E a pergunta que fica é, afinal de contas, por que Deus ordenou que esse acontecimento, né, aparentemente simples, aparentemente sem nenhuma importância teológica ou histórica, fosse registrado no texto sagrado, para que hoje eu e você fôssemos expostos a esse texto? O que essa narrativa que aconteceu aproximadamente há mais de 2.500 anos tem a ver comigo, com você e com Cristo? Quais são as lições que Deus deseja que eu e você, que a gente aprenda com essa porção especial da sua palavra? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, qual é o contexto. Eliseu é um profeta de Deus. Naquela época Eliseu representava a presença viva de Deus no meio do povo de Israel. Eliseu era uma autoridade religiosa e espiritual no reino do norte de Israel. Ele representava a concretude da presença de Deus no meio do povo. Só para te lembrar, Eliseu foi discípulo e sucessor do profeta Elias. E assim que Elias foi elevado aos céus, Eliseu iniciou seu ministério profético. Além do seu trabalho itinerante como representante do Senhor, Eliseu também era um supervisor de várias escolas de profetas. Eliseu era como se fosse um supervisor de célula, e essas escolas de profetas eram como se fossem os seminários nos dias de hoje, um sistema com regime de internato. No Reis 2 a gente encontra essa lista de escolas de profetas. E aqui no versículo 1 fica claro que Eliseu estava passando um tempo, estava residindo um tempo com esses alunos, estava morando com esses discípulos. E o espaço físico do seminário em questão não estava sendo agradável o suficiente para todo mundo. Os próprios alunos se empolgam em providenciar a obra de ampliação do seminário e fazem questão que o seu discipulador e mestre estivesse presente com eles até nessa incursão pela floresta. E aí o versículo 5 nos informa que pelo menos um dos machados utilizados naquela louvável empreitada era emprestado. Talvez você tenha ficado até intrigado. Por que esse desespero do homem? Pô, com um machado perdido, é só ir ali na Leroy Merlin e compra outro. O problema é que na época não existia isso. A gente está falando da idade do ferro, onde instrumentos metálicos, ferramentas metálicas era algo extremamente escasso, e mais delicado ainda, a fundição, o tipo de liga que era utilizada na época, muitas vezes era muito ruim. Aconteciam muitos acidentes com esses instrumentos metálicos, a ponto de Moisés, em Deuteronômio 19, definir leis específicas para regulamentar os acidentes provocados com instrumentos metálicos, com instrumentos de trabalho. Mesmo que você não tivesse a menor intenção, mas estava lá trabalhando com um determinado equipamento, e aquilo machucava uma outra pessoa, tinham leis que regulavam, dentro do povo de Deus, tinham leis que regulavam os procedimentos que seriam tomados se você, mesmo sem querer, machucasse alguém com aquele instrumento de procedência duvidosa, né? O homem que utilizou esse machado, ele estava desesperado porque a prejuízo, a dívida que ele ia assumir e o problema que ele ia causar para uma outra família era muito grande. Perder aquele equipamento que era extremamente valioso e escasso naquela época, de fato causaria problemas pelo menos para duas famílias. Por isso o desespero daquele homem de falar: ai meu Senhor, me ajuda. O Rio Jordão naquela época com certeza não era poluído, mas dificilmente eles achariam um pedaço de ferro no fundo do leito de um rio, no meio de lama, no meio de cascalho. Era praticamente impossível ele conseguir encontrar aquele pedaço de ferro no fundo do rio. Isso tudo só agravou o desespero daquela pessoa, mas Deus manifestou a sua graça
e salvou o discípulo do profeta de uma dívida terrível que ele ia contrair. Sob a inspiração do Espírito Santo, Eliseu, curiosamente, não sei se você reparou isso, curiosamente ele corta um pedaço de madeira e joga esse pedaço dentro do rio. Nesse momento, Deus faz com que todas as leis da física que ele mesmo criou dessem uma pausa até que o ferro do machado flutuasse. Eliseu não pescou. Não foi tipo aquela pescaria que a gente vê em festa junina, né, que joga aquela linha com aquela lápis. Não. Só botou um pedaço de pau que ficou boiando na água, né, que já é um milagre, porque o rio, a tendência daquele pedaço de pau ser levado. O pau ficou boiando e o ferro veio e boiou do lado. Aqui nessa hora, Eliseu nos remete a Cristo. Cristo é aquele que nos salvou de uma dívida terrível. Amém? Cristo é aquele que veio salvar o que estava perdido. Todo o ministério do profeta Eliseu, depois se você for estudar, for reparar, nos aponta para Cristo. Eliseu é um profeta compassivo. Todas as pessoas que tiveram contato com Eliseu durante o seu ministério, Deus fez, Deus manifestou sua compaixão, atendendo às necessidades e providenciando o socorro para as pessoas que encontravam com Eliseu, que precisavam de água, de comida, de cura, de livramento, de dívidas terríveis. Esse episódio nos oferece algumas lições preciosas, e eu espero isso. Minha oração é essa, que essas lições fortaleçam a nossa fé e deixem a gente ainda mais encantado pelo Deus que a gente veio adorar aqui essa noite. Note, e repita para sua alma: Deus é soberano em qualquer situação. Amém, querido? Deus é soberano em qualquer situação. Eu sei que é uma verdade que deveria ser óbvia para todos. Olha no espelho antes de você sair de casa e fale isso. Deus é soberano em qualquer situação. Nossa alma precisa ouvir essa verdade constantemente. Ele não trabalha em nossas vidas só em grandes questões, em grandes problemas. Não, esse texto nos mostra o milagre da provisão numa questão doméstica, numa necessidade doméstica. Você tem colocado suas crises diante do Senhor, independentemente do tamanho da crise? Já conversei com alguns irmãos que ficam constrangidos, que não oram, que não falam com Deus, que não pedem ajuda a Deus diante de problemas que a pessoa considera pequeno, trivial. Por exemplo, você ora por uma vaga no estacionamento aqui em Caraí? Eu oro. Quando eu saio de casa sabendo que eu vou ter que ir para o centro de Niterói, eu vou ter que estacionar em Caraí, já dá tremedeira. Eu já começo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu só preciso de uma vaga, Senhor. E tem que ser boa, porque eu sou péssimo de manobra, Senhor. Quando a Deise está comigo, ela ainda me ajuda. Vira para cá, vira para lá. Ela regar no olho, eu vira para lá. Meu Deus. Se eu estiver sozinho, é só um anjo para me ajudar. Então eu oro para pedir uma vaga. Você já orou para encontrar um objeto perdido dentro de casa? Eu oro. Normalmente o seu cônjuge guarda, não perdeu. O seu cônjuge guardou um objeto, e você, por causa da sua leseira, você não acha as coisas. Então tem que orar. Então eu oro. Recentemente ouvimos o testemunho do pastor Henrique, que só encontrou o seu passaporte perdido depois que dobrou o joelho e orou, pediu a Deus: Senhor, me socorre, preciso desse passaporte. Inclusive o pastor Henrique pediu para agradecer a toda a igreja as orações. A saúde dele está melhorando, mas a pedido dos médicos ele ainda está de repouso em casa, não pôde estar com a gente aqui nesse final de semana também. Mas ele pediu: Marco, agradece a igreja, as orações, o carinho de todos, estou me recuperando. E a gente ouviu esse testemunho recente do pastor, que estava procurando, revirando a casa toda, né? O objeto estava guardado, né? A gente é que acha que está perdido. O objeto estava guardado, mas enfim, ele teve que orar. Então a gente tem que aprender isso. O Senhor é soberano em todas as situações. Converse com Ele, peça ajuda a Ele. Amém. Em algumas situações eu já saio de casa orando, porque eu sei: Senhor, se me faltar essa vaga, se na hora que eu tiver que parar não tiver, isso vai roubar minha paz. Isso que na época não tinha cura. Em seguida Deus amaldiçoa Geazi, que tentou dar uma desperto. Aí vem essa situação do machado, e em seguida Deus se envolve num evento bélico, dando livramento para Eliseu. Vários soldados queriam tirar a vida de Eliseu, e aquela passagem clássica das carruagens de fogo. Então assim, Deus é Senhor nos grandes eventos
nos eventos simples, ajudando a gente a achar uma coisa em casa. Amém. O texto sagrado revela Deus agindo nos grandes conflitos e nas situações mais simples. Irmãos, hoje eu e você, a gente pode estar vivendo uma preocupação como essa, que esse homem aqui viveu nesse momento. Pode ser que hoje você tenha perdido um simples objeto que está tirando a tua paz. Ou pode ser que você esteja prestes a contrair uma dívida terrível. Pode ser que você esteja perdendo a sua saúde. Da mesma maneira, o Senhor quer que você tenha a certeza de que Ele cuida de todas essas situações. Não se constranja em orar pedindo ajuda a Deus, independentemente da circunstância. Ore, clame. Se for necessário, faça como esse homem aqui. Ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor, me ajude a achar a saúde que eu perdi. Ai, meu Senhor, me ajude nessa batalha gigante que se levanta contra mim. Irmãos, Deus é soberano sobre qualquer situação, amém? Nos isenta de dias difíceis. Andar com o Senhor não nos isenta de dias difíceis. Você não pode esquecer que está vivendo num mundo mau, num mundo caído. Mas, queridos, como é bom ter o Senhor do nosso lado nos dias difíceis, amém? Essa semana eu li uma frase postada por nossa irmã Mariana Leão, que canta aqui no louvor. Cadê a nossa gigante de 1,5 m? Ela está por aí? Me abençoou muito essa frase que você postou essa semana, que diz assim: Cristo não anula dias difíceis, mas como é bom ter Cristo nos dias difíceis. Amém. Amém? Vou repetir para você anotar também que isso é precioso. Cristo não anula dias difíceis, mas como é bom ter Cristo em dias difíceis. É exatamente isso que a gente aprende aqui nesse texto. Os alunos da tal escola de profetas estavam fazendo algo louvável, lícito, honroso, digno de louvor. Fizeram questão que Eliseu estivesse presente com eles. Mas isso não os livrou, não os isentou de experimentarem algo, uma situação desagradável. Mas como foi bom eles terem Eliseu ali do lado, para eles pedirem: ai, meu Senhor. Eles tinham a quem gritar por socorro. Como é lamentável, como é triste quando você encontra pessoas vivendo momentos de crise terríveis e não tem com quem pedir socorro. Não tem quem se agarrar, não tem ninguém para falar: ai, meu Senhor. Jesus deixa claro nos evangelhos que no mundo nós teríamos dias, não vai ser um dia só não, dias de aflição. Então não nutrem uma ingenuidade, não creia ingenuamente que pelo fato de você ser crente, ser um crente fiel, ser um crente que se aplica, busca uma vida santa, que você está vacinado contra dias maus. E para mim é a lição principal desse texto que me encantou, que me abençoou profundamente. Terceira lição: nós temos um Deus que se compadece das nossas necessidades. Amém. Temos um Deus que se compadece de verdade das nossas necessidades, independente do tamanho das nossas necessidades. Temos um Deus que se compadece das nossas dívidas. Temos um Deus que se compadece daqueles que estão perdidos. Usando a vida do profeta Eliseu, o Senhor livrou aquele servo de uma dívida terrível. Mas essa pequena história, esse pequeno trecho, nos aponta para uma história muito maior. Essa lição nos aponta para a suprema lição da Bíblia. É impossível ser exposto a essa passagem aqui sem lembrar da suprema lição. Que a gente tem um Deus que se compadece da nossa miséria, das nossas dívidas, das nossas necessidades, das nossas confusões. Temos um Deus que se compadeceu de tal maneira da nossa tragédia que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não permaneça no fundo do leito da lama do pecado, mas seja levantado, seja erguido para viver em abundância com o Senhor.